Eu tava pensando recentemente, talvez hoje e ontem, que eu melhorei bastante no que tange a teimosia. Eu sempre fui uma pessoa bastante teimosa, né? E isso desde sempre, assim. Minha mãe que sempre me observou, sempre é, me taxou, né, de várias coisas. Minha mãe é engraçada, ela sempre tem uma, uma alcunha para as coisas, né? Ela vai ela vai dando uma imagem, sabe, uma figura muito muito característica, bem criativa assim nos nomes, né, que ela vai dando, né? Cada hora ela solta um, né? Enfim, ela sempre disse que eu era do contra, né? E que, por exemplo, quando dava o horário de dormir e eu não queria dormir, desde criança isso, né? Isso que eu ficava andando pela casa parecendo um tigre enjaulado, né? Enfim, eu lembro disso, mas sempre minha mãe tem alguma história que vem falar sobre, você fazia tal coisa assim, 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 parecendo tal coisa, né? Ela tem um repertório assim de figuras de linguagem muito engraçado. Já o pai é de uma linha mais argumentativa, assim, né? Sempre tem uma retórica bem montada, assim, incrível, coisa incrível, assim. É, mas então, eu acho que eu acho que eu acabei tendo uma teimosia muito já nascida, né? Já nasci com isso e tive que lidar com isso, né? Meu pai é bastante teimoso, minha mãe também, mas eu não penso nessas coisas de forma hereditária, né? Eu penso que a gente acaba tendo, o destino acaba selecionando, né? As pessoas certas para a gente conviver, para a gente perceber alguns traços, né? Só que a teimosia sempre trouxe muitos problemas, né? Eu não vou dizer também que não trouxe coisas boas, né? O problema é como nós usamos as forças que nós temos, porque a teimosia é uma força, assim como é uma força, a própria preguiça é uma força, né? É claro que a gente não pode se deixar ser dominado pela preguiça, né? Porque é uma força de inércia, uma força de manutenção, vamos assim dizer. Assim como a teimosia é uma força de resistência, né? Eu quero manter aqui o que eu no estado em que eu estou, mas não só no estado físico, né? No estado mental. A teimosia tem uma espécie de ideologia da permanência, sabe? Falo de forma cômica, né? Mas não. Claro que não é isso. Tá mais relacionado com o orgulho, com a imagem que nós temos de nós mesmos, com um certo. Com não querer dar o braço a torcer e com ter dificuldade de olhar as coisas sob outra perspectiva, tá? Em outros momentos, também acho que ocorre uma valorização excessiva das nossas experiências, né? Quando o teimoso ele fala as suas coisas, ele traz os seus elementos, ele traz muito com a carga de que aquela experiência que ele teve um peso maior do que a da outra pessoa, né? Sempre validando muito o seu ponto, né? Podemos dizer que o teimoso ele é alguém que tem dificuldade de fazer um trato dialético com as coisas e que prefere é, se dar mal nas situações da vida do que reavaliar, né, do que admitir que o outro estava certo, né? Enfim, muitas das vezes a gente vai lidar com isso, ó, deu uma escurecida aqui, mas muitas das vezes eu tive de lidar com isso, né? Mas por outro lado, se eu não tivesse feito, se eu não tivesse sido teimoso em alguns momentos da vida, eu nunca teria feito o curso que eu fiz, que foi composição. E que, apesar de, né, enfim,
ter as suas questões, né? Viver de música não é uma profissão tradicional, há que se fazer uma série de coisas. Eu acho que foi um ponto onde me permitiu desenvolver muitas coisas. E se não fosse isso, eu não teria nem criado esse canal, né? Muito provavelmente não. Uma vez que a revista Polis nasceu da necessidade que eu tive e ainda tenho de compartilhar coisas que eu estudo sobre arte e criar métodos para artistas, né? Para trabalhar com artistas. Artistas que entendam a arte no sentido filosófico tradicional e que buscam com isso uma ferramenta para desenvolver interiormente, acessar a sua vida interior. Porque perceba que muitas vezes as pessoas gostam da arte porque ela dá a elas uma certa fama, né? E não se trata disso. E também não se trata de ganhar dinheiro ou deixar de ganhar, né? Existiram artistas geniais, sublimes, que morreram na miséria, né? Porque ficam tão focados no seu trabalho intelectual que acabam por esquecer de cuidar da vida comum, né? Mas isso acontece em todo tipo de trabalho intelectual. Há sempre um momento em que a pessoa ela rompe essas questões de necessidade material e vai sobrevivendo como dá. Não liga muito para isso, né? Mas também não é um estorvo para os outros, né? Eles, elas têm, claro, passam suas dificuldades, mas não ficam por aí, né, avolumando as filas de mendicância que se tem, né? Então sempre é bom olhar as coisas por esses aspectos. Claro que isso se trata de pessoas que desenvolvem um alto nível, né? Porém, também os artistas podem sim ser muito bem sucedidos e manter a sua qualidade artística, né? O Beethoven, por exemplo, ele ficou rico com suas composições. Não digo rico como, sei lá, industrial, metalúrgico, sei lá, siderúrgico, enfim, como que na época que ele vivia, no século XVIII, não é isso? 18? Não, 19, né? Beethoven já é século 18 para 19. A Revolução Industrial estava começando, estava já no ápice, né? Então, mas enfim, viveu bem como artista, né? Chegou um momento em que ele não precisava nem trabalhar mais, porque só dos direitos autorais das suas composições ele já vivia bem. Mas enfim, eu tô falando, mudei de assunto completamente aqui, mas enfim, aqui são conversas, né? Então, graças a essa teimosia, eu tinha uma força grande de me determinar a fazer certas coisas. E uma capacidade de permanecer nas dificuldades, mesmo que isso me gere dor. Sabendo, né? Não, peraí, primeiro vamos lá. Mesmo que isso me gere dor, vamos parar por aqui. Acontece que isso era uma coisa muito irrefletida. Eu simplesmente ia fazendo, mas porque eu queria ou porque eu me decidi, né? Ou alguém disse que era bom, eu fui seguindo, né? Então acontecia de eu seguir as coisas porque sim, né? Mas hoje já há uma visão de finalidade, né? Uma visão de propósito. Ou seja, eu sofro por algo. O sofrimento para mim já não é algo tão duro, né? Assim, pensando no sofrimento do dia a dia, que normal que todos possuem, né? De trabalho, de convivência, as coisas todas que a gente tem dificuldade de lidar sempre, vai ter, né? Em alguma medida. Mas hoje já não é algo pesado, né? O que era pesado antes, né? Por inexperiência mesmo. Ele já não é mais algo tão pesado e eu consigo lidar bem com ele e sei, mas ainda assim eu acho que só vale sofrer se você sabe a finalidade desse sofrimento, né? Você não vai se enfiar em uma empreitada simplesmente para sentir dor, né? Como diz
né, uma frase que a dor é veículo de consciência, né, falam que é de Buda, eu não sei, realmente não vou saber agora a origem, mas o fato é que se a dor promove a consciência, ela vai vir até nós, né? E aí são essas dores que nós temos que buscar e não criar dores novas para poder buscar a consciência. Isso aí beira a insanidade, né? Beira a insanidade. Mas a infantilidade, nossa. Porque repara o seguinte, a dor no sistema budista, né? Ou na filosofia budista, como queira, ela está baseada através do princípio kármico que os hindus gestaram por milhares de anos essa doutrina. Até hoje, né? Chegou até os nossos dias. E diz que toda ação irrefletida, toda ação inconsciente vai gerar uma dor, né? A grosso modo, tá? Então a dor ela vem como um aspecto educativo, pedagógico da vida para nós. Então, se eu vou em direção a uma dor para gerar consciência, isso é uma insanidade, porque o ato falho, a má ação, a, a ignorância que gerou a dor. Então eu não posso buscar a ignorância para gerar dor, porque a dor que eu vou gerar através dessa ignorância é simplesmente para poder chamar a atenção para aquela que eu acabei de fazer, para aquela ignorância que eu acabei de fazer. Então, enfim, comenta aqui comigo, né? Você já conquistou alguma coisa graças a ser muito teimoso? Isso te foi doloroso para você? Te custou muito, né? Porque realmente é um ponto que a gente poderia refletir sobre isso, né? A determinação que é gerada através da teimosia é muito grande, né? Mas aí é o momento que a gente precisa buscar fazer uma certa peneira, porque eu sei que eu tenho essa capacidade de me manter frente a um objetivo, né? Quase como que uma seta, né? Uma flecha, né? Ou então como uma viseira que eu coloco assim, né? Como um cavalo e eu vou em direção àquilo e vou bater a cabeça mesmo e vou mover coisas, né? E você também pode ter essa capacidade, mas pensar quando que nós devemos fazer isso, quando que nós devemos ser dessa forma, né? Porque a reflexão disso, né, que faz com que a gente possa aplicar bem certo grau de virtude, tá? É isso que eu queria trazer. Então, assim, se eu pensar que, como Aristóteles, né, no contínuo das virtudes, que o pessoal gosta de colocar aí na internet, eu tenho a teimosia como um extremo de uma rigidez absurda, né? E eu teria no outro extremo uma maleabilidade, talvez uma espécie de elemento amorfo, sabe? Incontinência, talvez, ou uma pusilanimidade, né? Tudo vai me deformando, né? E no centro dessas duas coisas, né, como uma virtude de fato, nós temos a determinação. Então, o que é a determinação? É a mesma característica, a mesma força que há na teimosia, só que direcionada de forma inteligente, né? Ou seja, prudente. A prudência entra e escolhe as lutas que vai travar, né? Então, daí que eu fui percebendo que em muitas situações da vida eu me machucava ou me metia, eu desperdiçava a minha energia a troco de nada. Então, simplesmente porque queria manter uma posição,
Mas talvez essa posição que eu quisesse manter não fosse o que eu devesse fazer, né? Então eu refleti bastante sobre isso. É engraçado como são as coisas, né? A gente vai abrandando um pouco, né, o caráter, a, dando uma arrefecida nos nossos temperamentos e algumas coisas nos tomam como verdades em momentos que não seriam, né? Eu estava em um evento não tem muito tempo, né? Vocês viram o vídeo que eu fiz no aeroporto, né, eu acho. E nesse evento tinha que usar uns crachazinhos, né, para ajudar a identificar as pessoas e tudo. E eu odeio esses crachás que ficam no pescoço, sempre odiei com todas as forças. Queria jogar no lixo. E, né, eu tava numa mesa comendo com o pessoal, amigos, né? E eu era o único que tava sem crachá, né, praticamente. Eu não me lembro de outra pessoa que estivesse nesse momento. Aí, obviamente, pontuaram isso, né, como, né, um ato de rebeldia, né? Sendo que era algo que era feito para ajudar o evento, né, as pessoas a se identificarem. E, e aí eu falei, pô, mas que eu não gosto, sabe? Eu odeio essas, essas essas fitas que passam no pescoço, assim, me incomodam muito. E aí uma amiga minha respondeu assim, é porque eu adoro colocar isso aqui, né? E é engraçado porque essa forma debochada de falar, né, irônica, eu entendi, na hora que ela falou, eu entendi, realmente é ruim pra todo mundo, né? Talvez se tivessem me falado dessa forma, sei lá, no ano passado, eu não ia levar bem esse deboche, essa ironia. E talvez ia ficar irritado com isso, né? E talvez fosse mais um ponto para eu continuar teimando. Só que dessa vez a coisa veio bem, né? Então assim, é importante que a gente esteja aberto à vida, porque às vezes a gente não precisa fazer um movimento na direção do ensinamento, porque a vida já fez um movimento na nossa direção e a gente precisa apenas reconhecer e atuar em conformidade a ele. Então, a gente precisa, na medida, em algumas coisas, né, manter um tipo de comportamento que seja mais brando, mais receptivo, né? Deixar que a vida seja a nossa forja. E, claro, vai doer, né? Porque a forja dói. E quando você observa uma espada sendo temperada, né, quantidade de vezes que repete aquele ciclo da têmpera vai para o ferro quente, toma os golpes do martelo, vai para a água, é o óleo, né? Dependendo da têmpera que se faça. Acho que espada é com água. Mas enfim, cada, cada um desses materiais, ou cada espada dessa, cada ferramenta dessa, é uma virtude que se forja em nós. Mas as virtudes que se forjam em nós são extensões de nós mesmos. Então, cada golpe, cada marretada que a vida nos dá, de alguma forma está querendo moldar, nos é, conformar nas virtudes que, que são próprias de qualquer ser humano. Então, a vida traz essas situações para a gente. E aqui entra a dor novamente como uma ferramenta que ensina bastante, né? Que eu vou deixar para falar num outro momento. Uma conversa sobre a dor, sobre como ela nos ensina, tá? Se você quiser esse vídeo, já deixa um comentário aqui. E, e é isso, eu acho que para hoje, para esse momento, para esse papo de hoje, acho que a teimosia está bem.
Talvez eu deva trazer mais alguma coisa, mais alguns relatos. Eu não trouxe nenhum relato, né? Mas fica aqui a conversa. E se você tiver algum pedido a fazer nessa série que eu tenho feito aqui, quiser compartilhar, que eu compartilhe alguma coisa, ou que eu continue esse papo sobre teimosia, deixa um comentário aqui que eu já preparo para os próximos, tá bem? Então, obrigado por assistir até aqui. Se gostou do vídeo, peço o seu like, se inscreva no canal, essas coisas todas. Entre no grupo de estudos, que o link deve estar aqui na descrição, porque lá a gente vai encontrar ferramentas para lidar com todo tipo de dificuldade que apareça nesse sentido, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.